lama, Ele quer entrar na lama em que você está e amá-lo ali mesmo, para que você possa se sentir verdadeiramente amado. E quando você se sentir verdadeiramente amado por quem você é aí que o poder dele pode tirá-lo da lama e levantá-lo. O Senhor não quer que as pessoas finjam ser o que não são, mas quer que venham a Ele como são, mesmo que digam: Senhor, eu não te amo tanto quanto deveria. Senhor, ainda tenho problemas com o meu mau humor. Então Deus diz: não tem problema, eu serei a sua força. Em vez disso, fingimos ser o que não somos, e quando fingimos, pensamos que Deus nos ama apenas nesses momentos. Por isso, quando paramos de fingir, não nos sentimos amados. Você deve se sentir amado onde está, para ter o poder de se tornar o que Deus deseja que você se torne. Deus não diz: você deve ter apenas o lado positivo e então eu o amarei. Não, mas Ele diz: nos seus lados negativos, eu amo você mesmo assim. Se você acredita nisso, você tem o poder de melhorar positivamente. O que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios 12:9 é: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Em outras palavras, Paulo sabia que quando estava fraco, então ele era forte. Quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz que: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo foi muito radical. Quantos de nós sentimos prazer nas fraquezas? Quantos, quando são insultados, dizem: aleluia, agora o poder de Cristo está Cristo está ao meu redor. Nenhum de nós pensa assim. No entanto, o Senhor Jesus nos ensinou que quando os homens falam mal de nós, devemos pular de alegria. No Sermão da Montanha, registrado no Evangelho de Lucas, está escrito: regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Lucas 6:23. Quando alguém o insulta, esse é o momento em que você fica numa posição de fraqueza. Esse é o momento em que a graça de Deus defende. Todas essas coisas negativas tornam-se por oportunidades para a graça de Deus se manifestar. Grande é a sua recompensa. Lembre-se disso: a graça de Deus é positiva, e quando você tenta ser positivo, dois sinais positivos se repelem. Podemos dizer que a graça de Deus é atraída pela fraqueza do homem. Como podemos relacionar tudo isso com a nossa maneira de pensar? Por exemplo, se você está estudando e enfrentando uma época de prova, qual é a pior prova para você pensar? Alegre-se com isso. Se você deseja que o favor de Deus venha sobre esse exame, simplesmente declare: Pai, eu te agradeço por esse exame. Eu recebo a tua graça transbordante para essa prova. Se você acha que é bom o suficiente para fazer esse exame, provavelmente não orará por isso. Se eu lhe dissesse: no próximo domingo você vai dizer algumas palavras aqui no palco. Se você não for uma pessoa que saiba falar bem em público, um bom comunicador, você vai orar: Pai, dai-me graças para falar. Mas alguém que sempre fala bem, ao me ouvir, diz: pastor, pode deixar por minha conta. Muito provavelmente essa pessoa nem ora. Ela apenas pensará que tem a capacidade. O mesmo vale para líder de célula, o líder do grupo de louvor e para tudo o que você faz. Se não há oração, é porque você não depende de Deus, mas pensa que tem a capacidade e isso basta. Entretanto, você não sabe o quão seca é a sua realidade. Paulo diz que ele sentia prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Essas são as situações que as nossas fraquezas se manifestam. Muitos de nós pensamos por necessidades, seja na vida pessoal, seja no ministério. Parece ser um dia ruim, mas Paulo diz que nesse momento se manifestará o poder de Deus. Outra área de fraqueza são as angústias. Conheço um pastor famoso que tem uma enfermidade incomum. Ele desmaia quando fica nervoso. O problema é que ele fica nervoso todas as vezes que vai pregar, e sempre tem um pastor pregando para substituí-lo, se isso acontecer. Mas no meio dessa fraqueza, ele se tornou um dos maiores ministérios dos Estados Unidos. Há muitas necessidades na minha vida, das quais você não gosta, e todas elas são aspectos negativos que manifestam a graça de Deus. Porque quando você está fraco, então você é forte. O poder não se manifestará simplesmente por termos fraquezas. Todos nós temos fraquezas. As fraquezas por si só não são suficientes para nos tornar fortes. Obviamente, existem pessoas que não são fortes, mesmo que tenham fraquezas. O poder surge quando temos as fraquezas e nos alegramos com elas. Nós deleitamos com elas. Paulo falou e agradeceu a Deus pelas fraquezas. Em outras palavras, quando as pessoas o insultam, naquele momento diga: Senhor, eu sou um candidato à sua graça e superabundante e desproporcional. Eu a recebo agora mesmo, em nome de Jesus. Ou você pode dizer: tenho minha prova mais difícil esta semana, mas também tenho a graça superabundante para fazê-la. Senhor, recebo a sua graça para esse teste. Obrigado, Jesus. Qual é a sua fraqueza? A minha grande fraqueza é o meu temperamento. Porém, sempre que sinto que o meu temperamento está aflorando, eu oro: Senhor, recebo agora a sua graça transbordante. A graça é o favor de Deus para que não merece. No entanto, não devemos ter a mentalidade de fazer algo negativo para conseguir algo positivo de Deus. Na verdade, seria como dizer: vamos quebrar um osso para que ele fique mais forte. Isso é uma grande estupidez. Você não precisa procurar ou cultivar coisas negativas. Não fale sobre elas. Ter coisas negativas é simplesmente estar vivo. Faz parte da vida. Eu sou o El Shaddai. Abraão creu que Deus lhe daria um filho, mas não percebeu que precisava também abandonar toda a sua capacidade ou força humana. A questão já não era se Abraão teria um filho, mas por meio de quem ele seria gerado. É certo gerar filhos, mas a questão de Deus é que os está gerando é com qual força? Pois qual Deus a origem do que fazemos e então importante quanto os que estamos fazendo. Se fazemos algo por intermédio de nós mesmos, isso é Ismael, é a obra da carne. Mas se fazemos algo por meio de Deus, é Isaac, é a obra do Espírito. Sabemos que Deus sempre rejeita Ismael. Para fazer a vontade de Deus, a obra precisa estar livre do pecado e também da nossa força natural. O que vem de Deus flui de dependência dele. O Senhor não aceita nada que não se origine nele e não seja feito na força dele. Gálatas capítulo 4, 22 ao 25 diz que: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos.
Paulo faz uma analogia usando Agar para representar a lei e Ismael, para simbolizar a carne. A lei representa as juntas exigências de Deus. A carne, por sua vez, é nosso esforço humano, mesmo que usado para tentar agradar a Deus. Quando é o resultado? Os que querem cumprir a lei sempre caem na carne e permanecem debaixo de maldição. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas 3:10 ao 11. Se guardar a lei é tentar agradar a Deus na força própria, então podemos dizer que isso produz maldição. Aqueles que pensam poder agradar a Deus fazem algo para ele estar debaixo de maldição. Só agradamos a Deus andando pela fé e dependência. Isaac precisava vir por meio de Sara, pois, de acordo com o que Paulo escreveu em Gálatas 4, ela representava a graça. Enquanto a lei diz faça, a graça diz eu faço por você. Somente aqueles que andam pela graça podem agradar a Deus. Deus rejeita aqueles que fazem o que não lhe agrada, mas rejeita também aqueles que fazem algo que é agradável, porém de acordo com seus próprios conceitos. Abraão gerou Ismael quando tinha 86 anos. Nesse tempo, ele ainda tinha força natural para gerar um filho. Deus então esperou até que ele completasse 100 anos, quando sua energia natural teria acabado, para lhe dar Isaac, para gerar Isaac. Temos de esperar. Cabe a nós escolher se desejarmos gerar Ismael ou Isaac. Para gerar Ismael não precisamos esperar, podemos gerá-lo a qualquer hora. Mas para gerar Isaac precisamos esperar em Deus e aguardar que ele faça a obra. O propósito de Deus se cumpre por causa da sua graça, não por nosso mérito ou força. Se ele não nos escolheu baseado em nossa capacidade ou habilidade, porque teríamos agradar-lhe através disso? Porque tentaríamos realizar a sua obra usando nossos próprios meios. Com uma atitude assim, só conseguiremos gerar Ismael, pois tudo o que é baseado no mérito é fruto da lei. Em nossa própria força não conseguimos gerar Isaac, somente através da graça e que podemos gerar o fruto, porque ele só vem através do poder de Deus. A obra de Deus é iniciada nele, feita na força dele, para que no fim a glória seja somente dele. Abraão tinha 86 anos quando gerou Isaac e 99 quando foi circuncidado. Isso significa que Deus ficou 13 anos sem falar com ele, sem liberar uma palavra a Abraão. Isso nos mostra a gravidade da carne em nossa vida. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Para Deus, o período em que somos guiados pela carne é um tempo de perda total. Além disso, quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho, referiu-se a Isaac como sendo seu único filho. Ele não desconsiderou Ismael por alguma rejeição direta à pessoa dele ou de Agar. A questão é que quando se trata do cumprimento do seu propósito, Deus não contra a obra da carne. Durante todos esses anos, Abraão conheceu Deus como Deus poderoso. Finalmente, quando ele não pode mais ter filhos em seu corpo, Deus lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Há uma diferença quando se conhece Deus como Deus poderoso, mas não como onipotente.
Eu sou muito preocupado com pessoas que dizem coisas como: uma parte que cabe a Deus e outra que cabe aos homens. A parte de Deus é tudo e é abrangente. Deus é onipotente. Nossa parte consiste inteiramente na fraqueza. Normalmente as pessoas que dizem Deus faz a parte dele, mas o homem deve fazer a sua, acabam dizendo: já fiz a minha parte, cadê a sua parte, Deus? O Senhor não está fazendo a sua parte. Estou com raiva por causa da parte que Deus não está fazendo. Todavia, a sua raiva é por causa da sua maneira errada de crer. Deus está tentando levá-lo ao ponto em que Ele é tudo, em que Ele é onipotente em todas as áreas. Mas você está tentando dizer: eu preciso de Deus em algumas áreas e em outras eu realmente não preciso dele. Toda vez você não diga isso explicitamente, mas age como se fosse esse o caso. E Deus diz: não estou apenas levando você ao ponto em que me tornarei tudo em sua vida. Em Gênesis 17:1 é a primeira vez que o nome de Deus El Shaddai é usado. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em hebraico eu sou El Shaddai, o Deus que tudo provê. Devo orar para ter mais fraquezas? Não, você não precisa orar por mais fraquezas. Sabe por quê? Todas as manhãs você acorda e elas já estão lá esperando você. Antes mesmo de sair da cama, você já tem pontos fracos. Você tem todos os tipos de pensamentos ruins, como: o que vai acontecer? Como posso pagar isso e aquilo? Mas justamente nesse momento, alegre-se e diga: Pai, eu realmente vejo tantos aspectos negativos em minha vida, mas eles são a maneira maravilhosa pela qual o Senhor poderá manifestar a sua graça superabundante. Senhor, assume o controle de tudo, cuide de tudo. Sou todo fraco, mas o Senhor é onipotente. Assim nasceu o campeão para Abraão, nasceu Isaac. Aleluia, bom dia! Vamos ficar de pé? Vamos orar, pega as suas fichas. A graça de Deus, ela é atraída pela nossa... A graça de Deus, ela é atraída pela nossa fraqueza. Mas as coisas de Deus, nós temos aprendido nesses dias que as coisas de Deus não são automáticas. Presta atenção, as coisas de Deus não são automáticas. Não é porque você é fraco, você fica lá: não, eu sou fraco e a graça de Deus vai fluir para mim. Não funciona assim. Você precisa fazer como o apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo fez? A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, e aí ele, com aquele espinho incomodando ele orou uma vez, orou 2 vezes, orou 3 vezes. O que Deus falou para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí o que o apóstolo Paulo fala? Agora eu vou me alegrar com as minhas fraquezas. Então a graça de Deus, ela flui para as suas fraquezas, ela é atraída para as suas fraquezas quando você agradece a Deus, quando você se alegra em Deus, quando você ora, quando você diz: Pai, eu sou fraco nessa área eu não consigo, eu não dou conta. Nesse jejum, estou tentando emagrecer, mas não está fácil, viu? Antigamente eu fazia um jejum, eu emagrecia rapidinho. Já perdi 5 quilos no jejum. O Danilo estava me contando ontem, falou para a Karen, falou: meu bem, acho que essa balança está estragada. Tem uma semana que eu estou de jejum, não passa de 1 quilo. Eu estou mais ou menos assim, viu? Acho que o defeito está na balança, viu? Mas eu vou agradecer a Deus pela balança. Amém? Agradeça a Deus. Comece a agradecer a Deus porque você é fraco. Sabe, comece a agradecer a Deus: Senhor, eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo. Sozinho eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo ser um bom esposo, eu não consigo ser um bom funcionário, eu não consigo juntar dinheiro, eu não consigo orar o tanto que eu precisava orar. Você dá conta de orar o tanto que você precisava? Não dá, ninguém dá conta de orar o tanto que precisava. Então quando você chega para Deus e fala: eu sou fraco, eu não consigo orar o tanto que eu precisava, eu não consigo jejuar o tanto que eu precisava. Sabe, quando você faz isso e se alegra em Deus, a graça flui para a sua vida e você recebe a vitória.
Amém? Nós vamos apenas confessar hoje. Pega a sua ficha, pega as suas 3 fichas para o alto. Comece a agradecer a Deus pelas suas fraquezas. Você não vai nem orar pelos seus alvos. Comece a agradecer pelas suas fraquezas. Fala: Pai, eu sou fraco. Oh, Pai, eu não consigo, mas eu me alegro em Ti. Eu me alegro no Senhor, porque a minha força vem do Senhor. Eu não consigo orar o tanto que eu precisava orar para que essas pessoas fossem salvas. Senhor, mas eu sei que o Senhor está trabalhando para salvar essas pessoas. Pai, eu não consigo cumprir requisitos para receber todos os alvos de oração pessoal que eu tenho anotado. Senhor, eu não dou conta de ser tão disciplinado, eu não dou conta de ser tão organizado, eu não dou conta de ser, ó Pai, Senhor, tão bom quanto eu gostaria que fosse, mas na minha fraqueza eu me alegro no Senhor, porque o Senhor é que trabalha em meu favor. A glória está em que o Senhor abençoa aquele que não merece. Nessa manhã eu me coloco como não merecedor. Eu não mereço isso que eu estou pedindo, mas eu sei que quando eu reconheço que eu não mereço, a sua graça flui ao meu encontro, a sua graça flui ao meu favor. Por isso, nessa manhã, eu me aproprio, eu tomo posse, não pelos meus méritos, mas sim pelos meus deméritos, não pelo meu merecimento, mas é porque eu não mereço, é que eu vou receber todos esses alvos, em nome de Jesus. Fala comigo: nessa manhã, eu creio que o poder de Deus opera nas minhas fraquezas, e hoje eu resolvo me alegrar no meu Deus pelas minhas fraquezas, e eu agradeço ao Senhor porque eu sou fraco, porque quando eu sou fraco, a graça dele me encontra e me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer a confissão hoje, 11º dia, pega aí. 11º dia, 1 Pedro 5,10 diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou para a eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoou, nos aperfeiçoará e confirmará, fortificará e fortalecerá. Vamos todos juntos? 1, 2, 3. Pela graça e bondade do meu Deus, em Cristo, me chamou para a sua eterna glória. Posso até ter passado por luta, por dificuldade ou provações, mas serei pelo Senhor aperfeiçoado, confirmado, fortificado e fortalecido. Aleluia. Amém? É assim que vai ser, em nome de Jesus. Se o Senhor é por nós, Deus abençoe você, uma quinta-feira cheia da graça, em nome de Jesus.